Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 16 de língua portuguesa do sexto ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, né? Sobre o que é que nós vamos conversar hoje. Então, hoje nós vamos conversar sobre o conto popular. Então, já peço que vocês separem o material para a aula de hoje, né? Peguem o caderno de língua portuguesa e vocês podem anotar lá a aula 16, conto popular, né? Deixar caneta próximo, lápis, borracha. Na sequência da aula, vocês podem fazer mais anotações, tá certo? Facilita o trabalho, né? Não precisa estar se desgastando atrás de material se a prof pedir alguma anotação. Combinado? Anotadinho então, pessoal, aula 16, né? Conto popular. E os objetivos para a nossa aula, né? Quais são? O que é que nós queremos com o estudo de hoje? Compreender as características do conto popular, né? Que tipo de características tem um texto para que eu possa ler esse texto e dizer, é um conto popular, né? Esse é o nosso objetivo da aula, certo? Então, inicialmente, nós vamos definir, né, dizer o que é um conto popular, tá? Depois nós vamos fazer um resuminho que a prof pedirá para vocês anotarem lá no caderno. Então, quem não separou ainda, né, caneta e caderno, tá em tempo, ok? Então, vamos lá. O que é um conto popular? Primeiramente, nós precisamos saber que o conto popular é uma história curta, né? Ele nunca será um livro inteiro, por exemplo. Na sequência, nós vamos ler um conto e vocês vão perceber que é uma história curtinha, né? Poucas páginas, às vezes uma página, por exemplo, né? Pode ultrapassar também, mas jamais será uma história longa com muitas páginas. Que mais? Os contos populares, eles surgiram da tradição oral, né? Onde os mais velhos, né, das comunidades, eles transmitiam ensinamentos para os mais novos, né, ensinamentos de comportamento, modos de se comportar, de atitudes, através das histórias. E daí vem o nome, né, conto popular. As pessoas inventavam essas histórias, esses contos, para transmitir ensinamentos. Muito mais fácil uma criança aprender algo sobre, né, sobre um comportamento, uma atitude, ouvindo uma história, tá? Além disso, o conto popular ele pode também retratar ideias, valores, costumes e tradições de um povo. Então, não é apenas para ensinar algo, ele pode transmitir os costumes daquela comunidade. Para que a comunidade não perca a sua tradição, se cria uma história. E essa história vai sendo transmitida através da oralidade, né, da contação da história, e desta forma aquele povo preserva a sua cultura e a sua tradição. Certo? Outro fato importante, né? Como o conto é de tradição oral, na maioria das vezes nós não sabemos quem é o autor, né? Muitas vezes o conto popular não se sabe quem escreveu. Foi se contando a história de um para o outro e não sabemos mais quem inventou pela primeira vez. Então, muitos contos populares não têm autores. O que acontece num livro de contos populares? Nós temos um organizador. O que o organizador faz? Ele ouve esses contos, né, de uma determinada região, o relato das histórias, ele anota o relato das histórias e transforma esse relato em um livro. Mas não foi ele que inventou esses contos, portanto, ele não é um autor. Ele é um organizador, tá certo? Muito bem. Vamos ler então um exemplo desse tipo de conto, né? Um conto popular, um conto do povo, criado com talvez o objetivo de ensinar, talvez o objetivo de demonstrar uma tradição, uma cultura de um povo. Muito bem. O conto que nós vamos ler se chama Quanto Vale um Rei?
né? Vocês acham, a gente pode pôr preço nas pessoas? Pôr valor em alguém? O que vocês acham? É certo a gente dizer, por exemplo, que um rei vale tanto? Vamos conhecer a história? Quanto vale um rei? Certo rei, tolo e presunçoso, perguntou ao seu sábio e ousado bobo da corte: diga-me com sinceridade, caro bobo, quanto acha que eu valho? 1.200 moedas de ouro, respondeu o bobo sem pestanejar. O rei ficou indignado. Só isso? Você não pensa no que diz? Fique sabendo que só a coroa que eu uso vale 1.200 moedas de ouro. Pois foi exatamente o que eu calculei, disse o inabalável bobo. Conto popular, né? Observem as características da história nesse conto. Lembra que a prof disse que o conto popular é uma história curta? Perceberam como a história é curtinha? Não é comprida a história. Vejam também que a história não tem um autor. Eu não sei dizer para vocês quem inventou essa história pela primeira vez. Ela não tem um autor, exatamente por se tratar de um conto popular. E agora, será que esse conto tem por objetivo transmitir um ensinamento, repassar características de uma cultura, uma tradição? Qual será o objetivo desse conto? Vamos compreender, pessoal? Pois muito bem. Este conto, nós percebemos que ele transmite um ensinamento, que é curta, a prof já conversou com vocês, né? A história é curtinha. Ele transmite um ensinamento. E também ele é de tradição oral. Foi contada, né, de geração, a história foi contada de geração em geração, tá certo? E o ensinamento? O que é que nós aprendemos com esse conto? O que será que os anciãos, né, lá do passado queriam ensinar para os jovens quando eles resolveram inventar essa história, criar esse conto? Tá? Quando o sábio, né, muito ousado, ele foi sábio, o bobo da corte, e ousado ao mesmo tempo, ele deu preço para o rei, nós compreendemos o quê? Que nós não podemos colocar valor e preço nas pessoas. Que nós precisamos o quê? Nós mesmos nos valorizarmos por aquilo que nós somos. E foi por isso que o bobo da corte, que de bobo não tinha nada, o que ele fez? Quando o rei perguntou para ele: diga-me com sinceridade, caro bobo, quanto você acha que eu valho? Ele deu um preço? Ele não deu o preço do rei, ele deu o preço da coroa. Por quê? Porque justamente a gente não põe preço nas pessoas. O que o rei deveria fazer aqui? Ele mesmo se valorizar, não ficar perguntando para os outros quanto você acha que eu valho, né? O que você acha que eu valo? Quanto que eu custo, né? Numa linguagem simples e popular, né? Por isso que ele foi ousado, ó. E ao mesmo tempo sábio. Sábio por quê? Porque ele não colocou o preço no rei, ele avaliou a coroa, né? E ousado porque ele teve a coragem de responder. Vocês já imaginaram? O rei podia ficar zangado com ele, e ficou mesmo, né? Ó, ele ficou indignado. Só isso? Você não pensa no que diz? E a história finaliza com uma reflexão. O que aconteceu depois, né? Se o bobo da corte explicou para o rei que ele precisa se valorizar e não ficar perguntando aos outros quanto ele vale, a gente não sabe. Ou se ele mesmo teve essa percepção, né? Então esse é um ensinamento que nós podemos identificar nesse conto popular. E compreenderam por que é que o bobo foi sábio e ao mesmo tempo ousado? Sábio porque ele soube dar uma resposta ao rei, né, avaliando o valor da coroa e não ele mesmo, e ousado porque ele teve a coragem de responder, né? Muito bem.
Então, o ensinamento nós já identificamos, já percebemos que ele é um texto curto e é também de tradição oral. Isso comprova para nós que é um conto popular, né? Quando a prof falou que nós não sabemos o autor, nós não sabemos o escritor, né? Quem criou a história pela primeira vez. Não é nem escritor, né? É criador, já que é de tradição oral. Algumas informações a gente tem sobre o conto. Por exemplo, o que a prof conseguiu pesquisar para vocês? Que esse conto é de tradição oral da cultura chinesa. Foi criado lá, entre os chineses. Agora, qual foi o nome do chinês que criou a história, nós não sabemos, certo, gente? E a China tem, né, essa característica de reinados, né, muitos reinados antigos, muito mais tempo que o Brasil, por exemplo, tá? Assim como na narrativa, nós temos elementos importantes no conto popular, tá? Porque, afinal de contas, o conto popular é uma narrativa, é uma história, né? O que é uma narrativa? Um texto que narra, que conta uma determinada história. Então, no conto popular, nós temos também os elementos que compõem essa narrativa. E quais são esses elementos? As personagens, né? Que no nosso caso são quem? Personagens apenas dois, o rei e o bobo da corte. Nós temos um narrador, que no nosso caso é um narrador observador, já que ele apenas conta os fatos, ele relata a história, ele não participa da história, né? Se fosse, por exemplo, um narrador personagem, nós teríamos o rei contando a história, né? O que aconteceu? Nós teríamos o bobo da corte contando a história, mas nesse caso nós temos um narrador observador. Vejam aqui, por exemplo, essa característica bem fácil de identificar já no início do texto. Certo dia, certo rei, tolo e presunçoso, perguntou a seu sábio e ousado bobo da corte. Alguém conta, né, que o rei fez uma pergunta ao bobo da corte. Se fosse o rei contando a história, ele ia dizer assim: um dia eu perguntei, né, ao meu bobo da corte. E se fosse o bobo da corte, o personagem da história, como seria? O rei me perguntou, um dia o rei me perguntou, né? Perceberam, pessoal? Então, nós temos um narrador observador, certo? Então, o conto popular, apesar de ele ser curto, como vocês perceberam, ele contém, sim, os elementos da narrativa, né? Precisa ter os elementos da narrativa, já que ele narra um fato, conta uma história. Identificamos personagens, identificamos narrador. O que mais que tem num conto popular de elementos da narrativa? O tempo de duração dos fatos, né? No conto popular, o tempo que os fatos ocorrem, que se transcorrem, as coisas que acontecem na história, geralmente é bem curto. Vocês percebam que na nossa narrativa, né, no nosso conto popular, a história durou alguns minutinhos só. O tempo do rei fazer a pergunta ao bobo da corte e ele responder, foi rapidinho, né? O tempo transcorrido de duração dos fatos. Nós temos também o espaço, que é o lugar onde acontece a história. Em que lugar que aconteceu a nossa história? No castelo do rei, né? Não diz em nenhum momento que o rei não estava em seu castelo. Nós temos também o conflito, lembra do conflito? É o problema que se apresenta para as personagens resolverem. Que problema que foi apresentado aqui? O rei fez uma pergunta ao bobo da corte. Esse é o problema. Ele tem que dar uma resposta, né? Ele é subordinado ao rei. Então, nós já temos de elementos da narrativa personagens desse conto popular, nós já temos narrador desse conto popular, nós já temos um tempo de duração desses fatos que foi curto, nós temos o espaço no qual esses fatos transcorreram e nós temos um conflito, problema apresentado
ao nosso bobo da corte. E lembrem-se, né, das outras características do conto. É de tradição oral, ele é transmitido pela oralidade. Tem-se um registro escrito? Sim, porque alguém que ouviu a história resolveu escrevê-la, né? Não sabemos o autor, né, que essa parte se perdeu durante a história, né? Foi sendo contada de geração em geração a história e não se sabe o autor. Existem contos populares que a gente sabe o autor, mas é muito pouco comum esse tipo de conto, tá? E esses contos, eles têm por objetivo transmitir um ensinamento, né? Uma habilidade, talvez da determinada cultura, uma tradição, como modo de preservar isso, certo? E tudo isso prova que a história que nós lemos é um conto popular. É diferente de outros textos que nós lemos que não tem essa característica, que não é curtinho, que tem o autor, que não ensina, e que nós sabemos exatamente quem escreveu, por exemplo, certo? Adiante. Peço agora que vocês peguem o caderninho de vocês e escrevam com as palavrinhas de vocês o que é um conto popular. Por exemplo, a palavra popular, vocês lembram das palavras derivadas, que é aquelas que surgiram de outras? A palavra popular, vocês acham que é derivada de qual palavra? De povo. Então, como é que vocês podem definir um conto popular? É uma história criada pelo povo. Como é transmitido o conto popular? Através da oralidade. Tem-se um autor? Muitas vezes não tem-se um autor. A história é curta, né, com poucas personagens, tem por objetivo transmitir um ensinamento ou uma determinada tradição de um povo, de uma cultura. Definam lá com as palavrinhas de vocês. E depois que vocês fizeram, voltem lá e observem lá no início da nossa aula que a prof definiu para vocês o que é um conto popular. Não precisa copiar, mas comparem para ver se vocês chegaram perto, né, do que a prof escreveu aqui, tá certo? Feito isso, vocês entenderam o que é um conto popular, ok? Vou ficando por aqui, pessoal, né? Agradeço a atenção. Não esqueçam que nós temos atividades sobre esse assunto para vocês fazerem no caderno, né? Então, façam lá a atividade, voltem o vídeo caso for necessário, sempre que tiverem dúvidas, ok? Agradeço a atenção, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!